Jorge, vai aí, conta para nós o que você preparou para hoje. Estou ligando o microfone aqui, quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Tá bom? Então tá. Eu vou pedir que, para começar, o Guilherme projete uns versículos que eu pedi para ele projetar no início aí, que está lá baseado em Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Uma história que acho que mexe com todos nós e particularmente com as mulheres, que muitas vezes eu tenho algumas mulheres que eu conheço que quando lê esse texto aí, fica meio assim, desconcertada, porque acha que Jesus talvez tenha sido meio injusto aí com a Marta, né? Mas vamos ler a história para a gente ver do que se trata. Então tá lá, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Continua, né? Isso. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Continua, respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Ao ler essa passagem, eu me lembro de uma pessoa que foi a pessoa mais importante durante toda a minha vida, até que entrou a minha esposa na minha vida. Me lembro da minha mãe, que durante a vida inteira foi uma pessoa que só fazia trabalhar. Imagina uma pessoa que trabalha de sol a sol, de domingo a domingo, uma pessoa que as lembranças que eu tenho em minha mente, quando penso em criança, quando penso em adolescência, jovem, adulto, as lembranças que eu tenho é minha mãe trabalhando. Acordava, ela já estava trabalhando fazia um tempão, às vezes eu ia dormir, ela continuava trabalhando. É impressionante, eu acho que eu nunca vi uma pessoa que trabalhasse tanto como a minha mãe. Mas isso aconteceu até que ela adoeceu. Pouco antes, alguns anos antes dela vir a falecer, ela adquiriu uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ELA. E é mais ou menos como a esclerose múltipla. E agora você pensa numa pessoa aprisionada em seu próprio corpo, com pouco, quase nenhum domínio sobre os seus músculos, seus movimentos. Uma pessoa que a vida inteira trabalhou, serviu, só pensava em trabalhar para o marido, para os filhos, e agora, sem poder se mexer, se mexendo com muita dificuldade, se movia com muita dificuldade, sempre precisando de ajuda de outras pessoas, não conseguia mais fazer as tarefas. E é interessante a história dessa mulher, porque alguns anos antes dela adoecer, ela teve um encontro com Jesus. E isso fez total diferença na vida dela, porque agora, nessa fase em que eu lembro da minha mãe sentada no sofá, lá em Ribeirão Preto, onde eles moravam, eu lembro dela com um som na frente, um aparelhinho de som, onde ela ouvia louvores o dia todo, ouvia a palavra de Deus, então ela escutava a Bíblia, e quando não, ela estava orando. É muito contrastante as duas fases da vida dela. E aí eu me lembro de uma frase que ela proferiu e que ficou marcada em minha mente. Ela disse o seguinte: eu sempre fui Marta, hoje eu consigo entender isso. Deus permitiu que eu ficasse doente, para que eu me tornasse Maria. Hoje eu estou aos pés de Jesus. Eu não tenho mais como trabalhar, e o que eu estou fazendo agora talvez seja a coisa mais importante. Eu estou aos pés de Jesus. Isso para mim é muito didático, muito marcante, porque mostra o que Jesus faz, a diferença que Jesus faz na nossa vida
e como as nossas ordens de valores muitas vezes estão invertidas. Como muitas vezes a gente se lança ao trabalho, não que trabalhar não seja nobre, muito pelo contrário, mas a gente às vezes perde a perspectiva. Minha mãe teve essa oportunidade. Curioso, para terminar a fala sobre minha mãe, é que ela tinha um nome muito diferente. O nome dela era Marita. E é curioso você olhar para essa palavra Marita, porque se você tirar o I, fica Marta. Se você tirar o T, fica Maria. Ela viveu as duas pessoas. Uma grande fase da vida dela como Marta e o final da vida dela como Maria. Mas voltemos para Maria de Betânia. Essa mulher que deixou uma história, um legado muito importante para a humanidade, com sua vida, com a sua dedicação, com a sua forma de agir. Nós vimos na primeira parte que nós lemos que ela era uma pessoa que quando estava numa situação em que ela estava tranquila, junto com a sua irmã e com o seu irmão e na presença de Jesus, o lugar que ela preferia ficar era aos pés de Jesus. Só para a gente contextualizar, Maria, Marta e Lázaro, eles eram muito amigos de Jesus. Eles tinham uma relação de intimidade com Jesus, tanto que Jesus, quando ia para Jerusalém, normalmente acabava ficando na casa deles, que ficava pertinho, era um bairro quase que de Jerusalém, um vilarejo, né, chamado Betânia, então, uns 3 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. Seria, para vocês que são de São Paulo, muitos de vocês são de São Paulo, a distância da Praça da Sé ao Parque da Aclimação, mais ou menos, dá para vocês terem uma ideia da distância. Eu imagino que ali é quase que um Airbnb de Jesus, só que ele não pagava nada, né, porque era frila. E Jesus sempre ficava lá com eles, e a gente percebe a intimidade que eles tinham quando a gente percebe a forma como a Marta manda chamar Jesus, vem imediatamente que Lázaro está doente, né? A gente lembra dessa história. Quando Jesus chega, a forma como que ela fala com Jesus, como Maria fala com Jesus, a gente percebe a intimidade que existia ali. Mas essa Maria também, ela, em momentos, a gente viu que em momentos em que ela estava tranquila, ela escolhia ficar aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, partilhando da sua presença, partilhando da comunhão com Jesus. Quando ela estava numa situação de dor, quando chegava o infortúnio, como aconteceu quando Lázaro morreu, e Jesus chegou depois de 4 dias da morte de Lázaro, a gente conhece essa história, a gente vê o que aconteceu. Eu peço aí que o Guilherme projete para nós essa outra passagem, agora de João 11:32. Chegando ao lugar onde Jesus está vivendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Para onde foi Maria quando ela estava com dor? Onde ela foi buscar consolo? Onde ela foi buscar conforto para o seu coração? Onde ela foi buscar, talvez, resposta? Foi aos pés de Jesus. Interessante a marca dessa mulher. Quando está tudo bem, ela está aos pés de Jesus. Quando a situação aperta, ela corre para ficar aos pés de Jesus. É muito interessante a gente observar que ela tinha uma perspectiva, uma visão diferente da Marta, por exemplo. Ela talvez entendesse que ficar aos pés de Jesus era muito mais produtivo, como o próprio Jesus falou, ela escolheu a melhor parte. Hoje a gente, quando estuda gestão, quando estuda produtividade, a gente percebe que existe um conceito que é um conceito da eficácia, que significa que com o mínimo de esforço eu tenho o máximo de resultado. Eu acho que ela já percebia isso naquela época. Ela sabia que muito melhor estar aos pés de Jesus, gastando menos tempo com os afazeres, porque os afazeres serão muito mais proveitosos depois que eu passei tempo na presença de Jesus. Ela tinha entendido essa lição. E mais, a gente pode perceber também, numa outra passagem,
quando já está chegando perto da morte de Jesus, quando Jesus já vinha dando sinais que ele ia morrer, já estava falando isso várias vezes, o que a gente observa é que os apóstolos talvez não quisessem acreditar nisso. Talvez não quisessem acreditar porque estavam esperando o Messias, estavam esperando o rei, aquele que ia colocar ordem nas coisas, que ia fazer Israel voltar a ser uma grande nação. E ele, de repente, fala que vai morrer. Bom, eles acreditavam que ia morrer, mas, ao mesmo tempo, não entra na cabeça. Mas, para Maria de Betânia, estava muito claro, Jesus vai morrer. Vamos ver o que está lá em Mateus 26. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Tem um texto paralelo lá em João que fala que esse perfume chegou aos pés, ela enxugava os pés com o próprio cabelo. É muito interessante a gente notar o que a Maria fez quando ela estava diante dessa situação em que ela via o seu amigo, onde ela via aquele que ela adorava, que ela amava, prestes a ir para a sepultura. Ela quebrou um vaso de alabastro. A gente vê no texto que esse vaso valia 300 denários, algo perto do salário de um ano. Pega o seu salário, imagina quanto que é esse valor. Multiplica por 12. Se você está empregado, você pode ter uma noção de quanto que vale. Era algo, era algo que, nesse momento, pouco antes da morte dele, quebrar o vaso e despejar sobre a cabeça, sobre o corpo de Jesus, perfumando Jesus. E no texto lá de João diz que a casa ficou, o recinto ficou todo perfumado. Eu posso imaginar Jesus, alguns dias depois, poucos dias depois, quando estava sendo levado para o martírio, talvez ele ainda tivesse no seu corpo restos desse perfume. Talvez ele pudesse lembrar sentir esses resquícios desse perfume para mim, em minha homenagem. Eu acho que é algo que pode ensinar muito para a gente. O que essa mulher fez, ela, diante dessa situação de desespero em que ela estava na expectativa da morte da pessoa que ela amava, ela resolveu pegar tudo que tinha de mais valioso e colocar, fazendo uma devoção, exercitando uma devoção extravagante. Ela pegou tudo que tinha de mais valioso e entregou para Jesus. E nisso eu fico pensando o que eu tenho de valioso, talvez o meu tempo, talvez alguns recursos financeiros, alguns dons, talentos. Como que eu posso seguir o exemplo dessa mulher? Antes também, se a gente continuar lendo o texto, Mateus 26, de 8 a 9, qual foi a reação dos discípulos? Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres? Muitas vezes, quando a gente toma a decisão de entregar a nossa vida a Deus e dedicar a nossa vida a Ele, talvez nós mesmos ou pessoas ao nosso redor possam enxergar como um desperdício. Assim como os discípulos ali fizeram essa leitura da situação. Esse é um desperdício. Por que jogar esse perfume todo? A gente poderia vender isso aí e dar aos pobres. Interessante que, na sequência, Jesus reage de forma muito veemente. Percebendo isso, Jesus disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão.
Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que esse evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Quando nós ofertamos a Jesus uma devoção extravagante, onde colocamos os nossos talentos, os nossos dons, nossos recursos à disposição de Jesus, em gratidão, em uma forma de demonstrar nossa adoração, nosso amor a Ele, talvez pessoas entendam como desperdício, mas Jesus não entende como desperdício. Muito pelo contrário. Ele vem ao nosso socorro, vem nos devolver em honra aquilo que a gente fez. Ele se encanta com isso, ele se alegra com isso. Ele fez questão de dar essa demonstração. Eu creio que essa mulher traz para a gente algumas histórias de vida, nessas poucas cenas que são relatadas na palavra de Deus, que são de grande ensinamento. Me faz me perguntar, para onde eu tenho corrido quando estou bem? Quando está tudo tranquilo? Quando eu estou com saúde? Quando eu estou com condição financeira tranquila, passeando, desfrutando de um momento alegre? Eu corro aos pés de Jesus? Onde eu vou quando estou passando por uma dificuldade, quando as coisas se fecham e eu não estou conseguindo entender nada do que está acontecendo? Eu corro aos pés de Jesus e eu reconheço de devoção generosa, completa a esse Jesus. Eu dou graças a Deus que, em parte, eu posso dizer sim, mas eu entendo que ainda tenho muito a aprender. E eu gostaria de deixar esse desafio para você também, fazer essa reflexão na sua vida. Qual lugar que você prefere estar? Qual lugar que te traz mais alegria, que te mata assim? Você está perdendo o seu tempo, você está desperdiçando os seus recursos. Que cada um de nós possamos aprender antes do que minha mãe aprendeu, que foi só nos últimos anos de vida, que a gente possa aprender já, eu não sei quantos anos de vida eu e você teremos, mas que a gente possa ser mais Maria do que Marta. Vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado por esse tempo que a gente tem oportunidade de refletir sobre a tua palavra. Muito obrigado por esse encontro, todas as coisas gostosas que a gente ouviu hoje aqui, as histórias, tudo aquilo que o Senhor tem feito e nos dado através da sua bondosa graça, amor e misericórdia. Rogamos, Deus, que a gente saiba ver ao Senhor para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém.